Muito obrigado por ter aceito. Muito interessante. É inédito para mim. Muito bem. E é uma experiência e até agora estou a gostar e acredito que vou gostar mais ainda. Claro, então, porque vamos falar aqui até mesmo sobre a Conceição, não é? E vamos falar aqui um bocadinho sobre o seu percurso. É uma conversa bastante agradável e simpática. Que deixa sempre um bocadinho nervosa, porque, pronto, Mas como digo, isto é inédito para mim, mas... Mas sabe uma coisa, Conceição? Deixe-me eu lhe dizer, compartilhar consigo e também com os telespectadores lá em casa, porque eu acho imensa graça. Ainda ontem ao telefone eu fartei-me de rir também com uma outra convidada, porque é sempre a mesma... todos dizem a mesma coisa. Claro. Estamos um bocadinho nervosos. Não sabemos o que é que havemos de dizer. Isto é muito tempo e agora e tal. Vocês têm que nos guiar. E assim, assado. E eu só digo assim... Descansadinhos da vida, aquele sofazinho onde vocês se sentam é mágico. Portanto, é confortável. Posso dizer, é confortável. Pronto. Vocês sentam-se ali, relaxam, começam a falar e quando nós dizemos assim, já estamos nos últimos minutos do programa, temos que nos despedir e os convidados ficam aí assim com caras a olhar para nós como quem diz já. Mas depois estava a gostar. E depois em off dizem mas isto passou tão depressa. Portanto, é assim, Conceição, não se preocupe, porque vai acontecer o mesmo consigo. Ora, muito bem. Então, para os telespectadores que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, a Conceição, como eu a apresentei, a Conceição é escritora, mas faz isto em part-time, não é? Sim, eu trabalho, ainda estou no ativo, tenho muitos anos para dar ainda à casa onde trabalho. Ainda contam consigo, não é? Como? Ora, ainda contam consigo? Ainda contam comigo, Ora, sim. Sou funcionária da Autoridade Tributária e Aduaneira há 31 anos. E escrever, realmente eu escrevo há muitos anos, mas desde miúda. Mas inicialmente eu não guardava nada, rasgava, queimava, porque pronto, foi um período um bocadinho complicado. Eu fiquei sem pai aos 10 anos e, portanto, eu escrevia muito sobre a minha experiência familiar. E depois, ao fim de algum tempo, quando ia ler, não gostava e rasgava e enfim, na altura ainda estava na aldeia, metia no lume e pronto. Depois, mais tarde, já um bocadinho mais, enfim, mais crescidinha, já adolescente, 16, 17, 18, comecei a entender que ele lia aqui e depois já via de outra forma. E comecei a guardar, portanto, bocadinhos de papel, um caderno de capa preta, folhas inteiras às vezes, por vezes até bocados de jornal que tinham aquela parte que não tinha letras, eu escrevi, era tudo que me viesse à mão e desse jeito para escrever. E comecei a guardar, e portanto foi assim que eu comecei e portanto há muito pouco tempo é que surgiu a oportunidade de, enfim, fazer mais qualquer coisa. Isso começou com que idade, Conceição? Eu a escrever, que eu me recordo, foi 12, 13, 14, portanto foi logo depois do meu pai ter falecido, eu tinha 10 anos quando ele faleceu. Sim. E portanto eu vim para Lisboa com 12 anos, 8 dias antes do Natal. Porque a Conceição é de? Ferreira do Zézer, de Dornes. De Dornes. Uma terra lindíssima. A minha aldeia, mais precisamente, é Casalas Senso Antunes, que a partir de hoje está no mundo inteiro, através da internet. E um bom dia. Não Estamos sei se a ver. por lá estará a ver. Eu publiquei no Facebook, tenho pessoas amigas lá, inclusivamente a minha amiga Elvira, que tem lá um restaurante que faz um peixinho do rio com migas, que é assim uma coisa... toda a gente gosta, que por acaso abriu ontem, que esteve de férias e portanto se calhar hoje já não vai conseguir ver, mas pronto. E portanto eu nasci aí. Sim. E portanto, como eu estava a dizer, eu vim com 12 anos para Lisboa, 8 dias antes do Natal, num período muito, enfim, naquele período um bocado crítico, que as famílias normalmente, enfim, estão próximas. Foi crítico realmente, mas pronto, são experiências de vida, adquire-se conhecimento. Mas quando veio sozinha a Conceição? Eu tinha cá já a minha irmã do meio, neste momento a única que eu tenho viva, porque a mais velha já faleceu em 2008. E ela trouxe-me para cá, portanto, como era tradição naquela altura, oriunda de famílias humildes, vim trabalhar para o serviço doméstico. Para a casa de uma senhora de 80 e poucos anos, não me recordo exatamente ao certo quantos é que ela tinha, no Lar Conde Ottolini, em Benfica. Jamais me esquecerei, um primeiro andar. Com essa senhora aprendi muito daquilo que eu sei fazer. Portanto, enfim, aprendi a cozinhar com essa senhora.
aprendi a fazer a lida da casa como deve ser com essa senhora, porque eu era uma miúda, na minha aldeia era tudo muito diferente. Pronto, não havia um aspirador, era uma vassoura. Sim, Não claro. havia formas de fazer as coisas em casa como havia na capital, ainda que há muitos anos atrás, e portanto, mas ainda assim sempre era diferente. E, portanto, foi para aí que eu comecei. Eu estou-me a recordar de uma coisa muito curiosa que, portanto, eu quis, porque, entretanto, depois era o Natal e, claro, que a minha irmã me iria telefonar, claro que a minha irmã iria falar comigo, mas eu senti necessidade de falar com a minha irmã. E então tinha o contacto telefónico dela e pedi à senhora para telefonar à minha irmã e dizer, vai lá telefonar. O telefone estava no corredor, daqueles telefones antigos pretos de disco. Sim. Pronto. A minha ignorância, que hoje até não sei se me dá vontade de rir ou de chorar, pronto, se calhar as duas, porque eu meti o dedo num buraco qualquer do disco do telefone e dizia os números. E a senhora percebeu que eu não estava a conseguir fazer a chamada e chegou ao pé de mim, ensinou-me a fazer a chamada. Portanto, que eu tinha que colocar o dedo realmente, mas em cada número correspondente ao 2, 1, por aí fora. Mas isso também devido a Conceição não ter... Eu tinha 12 anos, em casa não tínhamos telefone. Não tinham telefone, portanto, na aldeia. Naquela altura, claro, isso era muito normal. íamos a Dornes, à freguesia de Dornes, que agora neste momento com a junção de freguesias é a Nossa Senhora do Pranto, mas pronto. Íamos ao telefone público fazer as chamadas ou receber chamadas que viessem para nós. Mandavam-nos chamar. E eu não sei, eu era uma miúda, eu não ia ao telefone. Ia à minha mãe e à minha irmã mais velha, que já era uma mulher. Claro. Pronto. São memórias, coisas muito curiosas. São engraçadas. São Nós olharmos para trás, hoje, olhando são para trás, eu engraçadas. penso assim, hoje, um miúdo ou uma miúda com 12 anos são super evoluídos. São prós. Então, nas informáticas... Porque eles nos nascem, têm logo um telemóvel ali à frente e sabem logo pôr lá o dedo e mexer, portanto, são O meu filho prós. tem-me ensinado. Agora, o meu filho é um homem, pronto, é um homem de 30 anos, mas muito miudinho, ele é que me ensinou algumas coisas, portanto, mas eu naquela altura, enfim, éramos muito, passa a expressão, muito tapados mesmo, éramos mesmo um pouco com vendas, porque não tínhamos conhecimento das coisas, não tínhamos acesso. Pronto, e por isso eu não sabia mesmo fazer uma chamada e aquilo foi uma situação caricata que eu hoje lembro-me e realmente eu fico sinceramente com 12 anos agora as coisas que fazem e como é que nós éramos Como os há tempos tantos anos atrás. evoluíram, já viu, Conceição? Como os tempos evoluíram. Evoluíram, precisamente. Eu tenho aqui neste livro que a Conceição também participou com um dos seus poemas. Ainda há pouco ouvimos a Conceição a falar, como é que se poderá dizer, a declamar o seu poema. Declamar, dizer, enfim. Pronto. Li um poema que eu fiz. Leu um poema Ponto. seu, exatamente. E agora eu gostaria de que a Conceição lesse este poema, onde participou também aqui no Mulherio das Letras Portugal. Conceição, não se importa? Claro que sim. Gostei tanto de ouvir, vamos lá. Então, foi um poema que eu fiz, como foi dito, portanto, com base, enfim, como tema o Dia da Mulher, e um poema que eu chamei Menina Mulher. Lutar para sobreviver, seus direitos conseguir, uma vida melhor ter, seus filhos ver a sorrir. Sentir desigualdade naquilo que mais brilha e na pouca liberdade que na sua vida trilha. Pela sociedade rotulada, sua defesa omitida, quantas vezes espancada e à força possuída. Quer no mundo viver onde seja bem tratada a menina e a mulher na vida mais respeitada. Muito bem. Muito bem, muitos parabéns. Gosto muito da forma como escreve, Conceição. Gosto muito dos seus poemas. Obrigada. Eu escrevo o que sai de mim. Raramente faço muitas alterações. Há sempre, sobretudo os erros. E depois é assim, eu tenho um defeito, que se calhar eu acho que é capaz de ser defeito. Eu inicialmente escrevia em papel. Desde que surgiu o telemóvel com o bloco de notas, porque é mais prático, eu venho no comboio, vou no metro, Claro. eu posso escrever mais facilmente do que escrever com lápis e caneta. Ainda assim, e agora são telemóveis de touch, é um bocadinho mais complicado, às vezes basta tocar ligeiramente ao lado e aquilo assume outra palavra. Basta falhar uma letra e dá uma palavra completamente diferente. É verdade. E às vezes acontecem os erros e alguns até já me têm escapado, como acho que escapam a muitas pessoas. Pronto, mas por norma, portanto, quase sempre aquilo que eu escrevo depois não tem grande, tirando essa parte de ver os erros, que mesmo assim às vezes ainda há sempre algum que escapa, de vez em quando há alguém que me manda uma mensagem, vai ver lá o poema, está, olha aquilo, não sei o quê, portanto, chama-me, então o Jorge Ferreira de vez em quando puxa-me as orelhas, eu já não comento, eu já não digo nada.
Pronto. Pronto, E mas qual é a pressa? Vai ver. a culpa é do telemóvel. A culpa não, mas é mesmo, às vezes. Agora, é e não é, porque eu tinha a obrigação, publicava, tudo bem, mas depois ia lá ver aquilo que tinha erro, ia editar e corrigia. Mas às vezes olho e não vejo nada. E depois, quando me alertam, assim, valha-me Deus, que vergonha. Pronto, e lá vou eu corrigir. Mas pronto, eu habituei-me a fazer no bloco de notas do telemóvel e portanto, quase sempre, agora ultimamente, é assim que faço. Conceição, eu tenho aqui uma informação, uma notinha, que a Conceição já viu poemas seus premiados. Já. Então já. fala-nos lá. Na internet, sim, mas por várias academias de poesia. Por acaso eu não trouxe essa parte. Em alguns eu tenho inclusivamente os diplomas, tenho guardado, mas não me lembrei de trazer. Sim, alguns já. Nada de transcendente, mas pronto, de certa forma, seja por uma coisa, por uma entidade mais simples, seja por uma entidade vamos dizer, de um valor um pouco mais. Enfim, o que conta sobretudo é que alguém entendeu que aquilo merecia alguma coisa para além de estar só ali publicado. E, portanto, merecia, enfim, alguma indicação que aquilo que era bonito, ou que, enfim, isso é muito interessante. Quem me diria, eu estava aqui há pouco, quando estávamos, enfim, a assistir ao filme, a pensar, quem me diria a mim há uns anos atrás, e, portanto, vim de Dornes, de Ferreira do Zézer, que andei na escola, ia, enfim, a pensar como é que era. Eu ia para a escola com uma malinha. Eu lembro-me, a Linda de Sousa, a mala de cartão, mas que não tem nada a ver com mala de cartão. Era uma malinha pouco mais larga do que isto, talvez um bocadinho mais alta, com uma asinha, mas efetivamente aquilo era cartão prensado, que depois tinha uma cor, um bege amarelado, como estas riscas desta carpete, muito parecida. Onde eu levava as minhas coisinhas para a escola e ia com umas sandalinhas de borracha, de plástico, abertas. Umas sandalinhas que hoje se usa para ir para a praia, com uma fivelinha aqui ao lado e com umas tirinhas, portanto, redondas à frente. E eu ia com aquilo para a escola calçada com aquelas sandálias. E sentia-me toda vaidosa. Pronto. E no inverno, com umas botinhas de borracha curtas, que hoje as galochas, que nós chamamos as galochas, e íamos pela estrada fora, eu e os meus colegas, a partir as pedras de gelo. Havia as poças na estrada, e a partir as pedras de gelo. Portanto, eu a pensar, aquela miúda, naquela altura, sem horizontes, nem tinha a noção para que é que estava a estudar. Ia estudar, porque mandavam estudar, porque tínhamos que estudar, mas eu naquela altura, e porque precisamente nesse tempo também não tínhamos a noção do que temos hoje, do desenvolvimento, da educação, enfim, de tudo. Quem me diria a mim que eu hoje estava aqui com a Cristina, e que estava aqui com um livro prestes a sair, a ter conhecido pessoas tão bonitas como eu tenho conhecido ultimamente, coisas que me têm ido acontecendo sucessivamente, algumas muito boas, que eu não fiz nada para acontecer e vão acontecendo, e eu vou agarrando e vou aproveitando essas oportunidades e, enfim, com as duas mãos. É muito engraçado, a vida acaba por ser curiosa, porque há muitos anos atrás, eu jamais me passaria pela cabeça que eu iria viver todas estas coisas. Todas estas experiências. A vida é muito curiosa, o destino é muito... Aliás, há aquele ditado que diz, onde tiveres de ir, não podes fugir. E, portanto, se calhar é isso mesmo, está-se a cumprir. E eu pensar nisso, eu viver naquela casinha na minha aldeia, e estou-me a lembrar da minha avó materna. Há coisas... Lembrei-me disso e comentei isso com a Celeste. A minha avó materna era uma senhora que já morreu com 91, 92 anos e tinha uma coisa muito curiosa que ela tinha. Para já, ela andava sempre de saias compridas. Portanto, faz-me lembrar, as ciganas usam aquelas vestes compridas. Portanto, a minha avó não era assim, mas era, portanto, a saia comprida. Naquele tempo, pronto, e uma senhora daquela idade era assim. Sim. E com o seu lencinho na cabeça. E a minha avó sempre usou lenços de homem. O lenço da mão. Sim. Não usava os lenços de senhora. Havia até lenços muito bonitos, antigamente, bordados e tudo isso. A minha avó usava lenços de homem. E tinha uma coisa, eu tenho essa memória da minha avó que jamais me vou esquecer. E ela usava os lencinhos dela e lavava-os ela com o sabãozinho, enfim, e depois sentava-se à lareira, portanto, porque houve uma altura da vida, como ainda hoje acontece, os filhos andam em casa dos pais, um mês ou dois em casa de um outro, enfim. E quando tocava a altura de estar na minha casa, portanto, ser a minha mãe a tomar conta dela, eu tenho essa memória da minha avó na lareira da minha casa, lavava o seu lencinho da mão e sentava-se assim à lareira a secar o lencinho. A lareira acesa ali à frente e ela sentava-se assim a secar o lencinho. Coisas muito engraçadas da minha avózinha Pereira.